Vou pôr gravar, vamos lá. Então, nossa primeira aula, quem lembra? Planos e eixos, né? Isso vai cair na prova. Então, vamos relembrar. Nós temos 3 planos. Quais são? Anatômicos, coronal e transversal. Tá, mas não é anatômicos. Medial. Sagital, coronal, transversal. Isso, Isso. ou axial, tá? Transversal ou axial também é uma denominação, certo? Plano coronal. Qual é o plano? Divide o nosso corpo em quê? Coronal. Anterior e posterior. Isso. Então, é uma linha que passa no meio da cabeça, Ó, dividindo o nosso corpo em parte anterior e parte posterior. Ótimo. E o nosso plano sagital? divide no meio. Isso. Mas Parte divide em esquerda quê? e parte direita. Ótimo. Então, é um plano que passa entre os olhos aqui, dividindo o nosso corpo em laterais. Lateral direita, lateral esquerda. Ótimo. E o nosso plano transversal? Vamos lá, pessoal, vamos interagir. E tirar a dúvida agora. Inferior e superior. Não ouvi. Divide no meio, parte superior e parte inferior. Isso, é como se cortasse o nosso corpo ao meio, dividindo em 2 partes, a parte de cima e a parte de baixo, tá? Então, resumidamente, planos são 3, coronal, sagital e transversal. As intersecções entre esses planos são conhecidos como eixo. Então, quando um eixo passa pelo outro, aquele ponto em que eles se cruzam, a gente chama de eixos, tá bom? Ficou alguma dúvida em relação a essa aula? Gente, lembrando que é só uma revisãozinha, tá? Vocês vão ter que se aprofundar nas aulas, certo? Professor, quando Oi? a senhora perguntar planos e eixo, a senhora vai querer que coloque só assim sagital, coronal, transversal, ou a senhora vai querer que coloque divide no meio, direita, esquerda, isso? Então, como eu disse para vocês, eu tinha formulado a prova para ser online. Então, toda a minha prova ela é de questões, vocês não vão precisar escrever, Ah, tá. tá bom? Como eu já Certo, tinha obrigado. feito para ser online, online escrito é muito mais complicado, tá? Então, Isso. vai ser só questões. Assinalar. Então tá. Obrigado. Nada. Formação óssea. Então, vamos lá, para tecido ósseo, né? O que é composto o nosso tecido ósseo? Oblasta, osteoclasta e osteocista. Isso. Mas é o quê? Qual tipo de tecido ele é composto? Tecido ósseo. Fibroso. Isso, tecido conjuntivo denso, né? Um tecido fibroso denso. E qual que é a função do esqueleto ósseo? Proteção. Somente? Equilíbrio e movimentação. Ótimo. Sustentação, tá? Proteção. Sustentação. A caixa torácica protege os nossos órgãos vitais. Sustentação, né? Que sem ele nós não teríamos condições de permanecer em pé ou sentado. E principalmente, que nos dá a possibilidade de movimento, tá? E o nosso esqueleto, ele é composto por vários ossos e subdividido em 2 tipos de esqueleto. Quais são? É axial e apendicular. Isso, esqueleto axial e esqueleto apendicular, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o esqueleto axial. Quais são as características do esqueleto axial?
composição, formação. O axial é feito pela cabeça, tronco, Vamos lá, pessoal. Cabeça e tronco só? Nós estudamos? Ou vocês não deram uma lida Caixa antes de vir para torácica e a revisar? coluna vertebral. Repete. Cabeça, caixa torácica e coluna vertebral. Isso mesmo. Cabeça, caixa torácica e coluna vertebral. Isso mesmo. Então, é cabeça, caixa torácica e a coluna vertebral. Correto? Sim, E qual que é o outro esqueleto que nós temos? apendicular. Que é formado por quem? membros superiores e membros inferiores. Isso, é o que resta, né? Lembrando, o esqueleto apendicular é tudo que está pendurado, né? Então, são os membros superiores e os membros inferiores. Ótimo. Então, vamos lá. Nós temos classificação desses ossos, né? Esses ossos são classificados. Nós temos vários tipos de ossos dentro do esqueleto axial e do esqueleto apendicular. Qual é a classificação desses ossos? Como que a gente faz para distinguir um do outro? Você está falando daquela classificação de longos, alongados ou é outra coisa? Isso mesmo. Tem longos, alongados e curtos. Tem mais aí? Longos, Ah, tem curtos. planos, tem irregulares, pneumáticos e sesamoides. Isso mesmo. Exemplo de osso longo. O fêmur. Isso. Exemplos de osso curto. Tarso, carpo. Isso mesmo. Ótimo. Exemplo de osso irregular. Vértebras. Muito bem. Exemplo de ossos planos. Crânio. Clavícula. Ossos planos. Clavícula não. Do crânio. Plano. Quais são os ossos do crânio? Fala um para mim. A do crânio. Parietais, frontal. Occipital. Ótimo. Ótimo. Exemplo de osso alongado. Costela. Clavícula. Isso mesmo. Exemplo de osso sesamoide. Patela. Muito bem. Tá faltando algum, meninos? Ai, tinha duas pessoas. Hã? Quem que deu a descrição? Etimoide. Isso. Qual exemplo? Da face. Isso mesmo. Ficou alguma dúvida, pessoal? Dessa parte? Da face, é etimoide? Isso. Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Então, a nossa classificação óssea se dá ao tipo, né, anatômico de cada osso, certo? Pode ser longo, curto, irregular. Então, essas coisas vocês têm que saber, tá bom? Isso cai na prova. Então, vamos lá. Nós temos, estudamos o esqueleto, certo? Estudamos formação do esqueleto, osso, e logo depois nós tivemos uma aula sobre a comunicação entre esse esqueleto, né?
ele nos dá sustentação, ele nos dá movimento, ele nos dá proteção, mas ele tem que ser interligado entre eles. E eles são interligados entre ele através das articulações, né? E nós temos 3 principais articulações que compõem a comunicação desse esqueleto entre si. E eu gostaria de saber quais são. Sinartroses, anfiartroses, diartroses. Isso, também. Eu vou resumir melhor para vocês, tá? Então, nós temos 3 principais articulações. Essas denominações mais específicas eu não vou cobrar, não, tá? Então, nós temos a articulação sinovial. Olha o nosso seminário aí. Articulação. Fibrose. Fibrose cartilaginosa. E? Cartilaginosa. Ótimo. Descreve para mim uma articulação fibrosa. As suturas. Isso. E é composto do quê? Vamos lá, descreve para mim. Vocês já me deram um exemplo. Qual que é a característica da sutura? Pouco ou quase nada de movimento. Isso. Tem movimento? Nenhum movimento. Nenhum movimento. Por quê? Essa articulação, ela é feita através de um tecido conjuntivo fibroso, muito denso, muito rígido. Então, a união desses 2 ossos é feita através desse tecido conjuntivo denso, tá? Fibroso. Ótimo. Me fala as características de uma articulação cartilaginosa. Essas da costela de baixo e a sínfise. Isso, mas vamos lá. Como que é a articulação? Explica para mim. Tem pouco movimento. Tem pouco movimento ou é completamente imóvel? Não, tem pouco movimento. Tá. Mas é composta do quê? Vamos lá, pessoal. Vamos interagir. Cartilagem hialina ou fibra? Isso mesmo. Então, os ossos são unidos através de uma cartilagem, tá? Ou hialina ou fibras cartilaginosas, que é no caso da sínfise púbica, né? Que é fibras cartilaginosas. Já a extensão da costela que se une ao externo são fibras cartilaginosas, né? A cartilagem hialina em si. Ela tem alguma mobilidade, mas é muito pouca, tá? Tanto que a gente tem a expansão da caixa torácica, a gente tem a dilatação do quadril, né? Mas ela é bem restrita. Ótimo. Agora nós vamos para a nossa última articulação. A articulação mais bonita que eu acho, a articulação cartilaginosa. Oh, perdão, sinovial. 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 Verdade, desculpa, viajei agora. Vamos lá, quem vai me falar um pouquinho sobre a articulação sinovial? Ela tem a presença de uma cápsula articular. Cápsula articular. O que mais? Tem líquido sinovial. Líquido sinovial. Ótimo. O que mais? Grandes movimentações. Característica de grandes movimentos. Está faltando mais aí. Quem que produz o líquido sinovial? A cápsula. Não é a cápsula que produz o líquido sinovial. Através dos movimentos. Sim, mas quem que produz? Essa é uma forma de estimular. Estimular quem? Para produzir o líquido A sinovial? membrana. A membrana sinovial. E nós temos mais uma característica importante da articulação sinovial que vocês estão esquecendo. Então, nós temos a cápsula articular, nós temos o líquido sinovial,
Nós temos a membrana sinovial. Qual mais? A cartilagem articular que envolve os ossos. Ela é importantíssima, porque ela é lisinha, ela é deslizante, lembram? Então, a cartilagem articular também é importante. Mas, além disso, nós temos mais uma característica. Nós temos uma cavidade articular. Lembraram? Cavidade. Tem que ter aquele espaço, não tem? Então, tem que ter uma cavidadezinha articular para que ela consiga ter pleno movimento. Ela tem que ter espaço ali para o osso conseguir se movimentar. Então, relembrando, qual que é a grande característica da articulação sinovial? Possibilidade de grandes movimentos, cápsula articular, membrana sinovial, líquido sinovial, cartilagem articular e cavidade articular. Certinho? Relembraram aí? Nós fizemos um seminário sobre isso, lembra? É os discos? Não. A cartilagem articular é o que recobre a pontinha de cada osso que está se articulando, lembra? Então, toda articulação sinovial, as pontas dos ossos que estão em interação ali, ela é recoberta por uma cartilagem articular bem lisinha, proporcionando o quê? O movimento. Lembra que nós falamos das artroses, que se perde essa cartilagem articular, a articulação já não fica tão boa, fica dolorida, o movimento já não fica amplo, já não fica bonito o movimento. Lembraram? Agora eu quero Professora. Oi? Limpa minha cabeça aqui. Sim. Eu tô até com dor de cabeça. Não fica, não. Na hora que a senhora for fazer pelo menos uma pergunta assim, tipo, a senhora vai colocar assim, quais as características do sinovial? Aí a senhora vai pôr lá pra gente assinalar? Como que é a pergunta, mais ou menos? Só para mim ter uma ideia. Posso falar a pergunta da prova? Ai, professor! Não, só assim, mais ou menos um jeito. Às vezes eu vou pedir exemplos. Ah, tá. Isso que eu queria saber. Se a senhora ia pedir exemplos, essas coisas. Entendeu? É assim? Isso. Ah, não, então tá bom. Tá bom? Obrigada. Então, eu quero um exemplo de articulação sinovial. Mais de um até, porque nós temos vários. Lembra do nosso seminário? Cada grupo falou de uma articulação. Sim, agora sim. Vamos lá, gente. Joelho. Mas é joelho? Joelho. Isso. Qual Cotovelo. O ombro. Ombro. Mas como que chama o ombro? É articulação? É articulação longínqua. Isso, glenohumeral. Muito bem, tá? Então, lá na prova não vai estar joelho nem cotovelo, viu? Vai estar articulação glenohumeral. Vai estar o nome da articulação, correto? Vamos dar uma revisada nessa parte aí? Vamos. Muito bem. Então, vamos seguindo. Depois que nós estudamos as articulações, nós temos que entender como que elas são movimentadas, né? Que elas dão sustentação, elas já se articulam formando alavancas, né? Mas quem que movimenta essa biomecânica? Quem que movimenta essa articulação? E aí a gente entra em tecidos musculares, né? E os nossos tecidos musculares são subdivididos em quantos? Em todo o nosso corpo. 3. Quais são os 3? Estriado esquelético, músculo liso e estriado cardíaco. Ótimo, muito bem. Características do músculo estriado esquelético.
Uma característica principal, ele é formado de estrias, certo? E o que que essa estria nos proporciona? Dentro da característica do músculo esquelético. Contração, grandes contrações. Isso mesmo. A efetividade do quê? Da contração, dando ao músculo esquelético maior torque, né? Maior força, né? Então, vamos fazer um resuminho. Por ele ter as estrias, como que é a característica das estrias? Elas são? Fibra. São fibras, mas qual que é a disposição delas para poder ter uma contração efetiva? Uniformes, são retas. Isso, paralelas, né? São retas, paralelas uma à outra. E devido à grande possibilidade de contração e relaxamento, ela apresenta vários ventres. Também. Feixes, então. Feixes. Vários núcleos, lembra? Ela é polinucleada? Por quê? Porque ela necessita de muitos... Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Espera aí. De muitos núcleos, porque o gasto energético dela é muito grande. Então, ela é polinucleada, formada de estrias paralelas. Que mais? Tem um alto poder de quê? Lembra o exemplo da sacola? Flexibilidade. Flexibilidade. Que mais? Vamos lá, pessoal. Corre lá nas anotações, que eu sei que E são todas ligadas no esqueleto? Isso, sempre são ligadas no esqueleto. Essa é uma característica do tecido muscular. Ligada em todo o esqueleto, seja axial ou apendicular. Ela recobre o esqueleto completamente, tá? O que mais? Mas vamos agora focar no estriado esquelético. Grande capacidade de quê? Eu vou lá e estimulo uma fibra só. É só ela que vai se contrair? Não. Então, ela tem uma capacidade de... Contração forte. Irritabilidade, porque ela é sensível ao estímulo. E condutividade. Lembra, pessoal? Ela é capaz de passar esse estímulo para outras fibras para que a contração seja quase que completamente ao mesmo tempo. Lembraram? De extensibilidade, lembra? Condutividade, irritabilidade. Qual mais? Expansibilidade. Isso, também. Porque ela é capaz de se distender e, ao mesmo tempo, voltar ao seu tamanho normal. Lembra? Esse é o exemplo da sacola. Quando eu estico a sacola, ela é flexível, né? Mas ela tem que ter a mesma característica de voltar as suas fibras ao tamanho normal, diferente da sacola. Ela só estica, ela não volta, tá? Então, o músculo esquelético tem feixes musculares, estrias paralelas, tá? Ele é polinucleado. Por quê? Porque ele precisa de muitos núcleos, porque o gasto energético dele é muito grande, tá? A capacidade de torque, a capacidade de força, a capacidade de extensibilidade, de se esticar e voltar ao seu tamanho normal, a capacidade de irritabilidade, então um pequeno ou menor estímulo já é capaz de produzir uma contração muscular, tá? E uma contração muscular efetiva de todos os feixes ao mesmo tempo, porque ele tem uma capacidade de condutividade desse estímulo, tá? Lembra que eu disse para vocês, o estímulo, ele é dado em certas partes do ventre muscular, não em todas, tá? Então, um feixe muscular vai se comunicando, uma fibra muscular vai se comunicando com a outra, com a outra, com a outra, rapidamente, para que todas façam o movimento ao mesmo tempo, certo?
Outro tipo de tecido muscular. Estriado cardíaco. E aonde que a gente encontra esse tipo de tecido no corpo humano? No coração. Em algum outro lugar também? Não. Somente no coração? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Descreva as características. Célula estriada, com ou dois núcleos centrais, irregular, ramificada e se une por disco intercalado. Isso. Então, também é um tecido estriado, né? Também tem os seus feixes ali. Ai, pôs para dentro. Também tem os seus feixes ali, mas a característica diferente do músculo esquelético é de uma contração efetiva, mas não necessariamente tão potente, não necessariamente com grandes cargas. Então, a necessidade de vários núcleos já não existe. E as suas fibras, o seu feixe muscular, suas estrias, elas não são contínuas, né? Então, o que ela tem entre essas fibras? Os discos intercalares. Essas são uma das grandes diferenças do estriado esquelético para o estriado cardíaco, tá? Por quê? Porque a contração dela é como se fosse uma contração ritmada, uma contração com algumas pausas, tá? Para quê? Para que seja possível nós termos o nosso ritmo cardíaco. Contração de átrios, depois seguidas de contração de ventriculares, certo? E o nosso último tecido qual é? Liso. Isso, quais são as características do nosso tecido liso? Tem a contração menor e ele é todo bagunçado. As fibras têm uma ordem? Não. Isso. E por essas fibras não ter uma ordem, qual a característica mais marcante, diferente dos outros tipos de tecidos? Ela não tem forte contração? Isso. Então, a grande característica dela é que não tem uma contração efetiva. Existe uma contração, mas ela não é tão efetiva porque as localidades onde ela se encontra não necessita desse tipo de contração, né? E onde que nós achamos esse tipo de tecido? Nas vísceras, como tubo digestório, estômago, intestino, esôfago. Isso. Nós encontramos em órgãos ocos, né? Estômago, intestino, bexiga, né? E aonde nós encontramos também? Que recobre todo o nosso corpo. Isso, nas veias e nas artérias, tá? Isso. Então, são as localidades do tecido liso, tá? Característica dele, uma contração não muito efetiva, uma contração mais lenta, tá? Recobre órgãos ocos, artérias e veias. Ótimo, muito bem. E nós temos, dentro do nosso tecido esquelético estriado, né? A contração efetiva dele nos proporciona alguns movimentos. E nós vamos correlacionar um pouco lá na nossa primeira aula de planos, né? Então, com a contração muscular, a formação de alavancas, nós conseguimos realizar 6 movimentos dentro do nosso corpo. Quais são eles? Está falando da extensão, flexão, isso. Quais são os abdução. Flexão e extensão. Qual plano ele pertence?
Longitudinal? Plano longitudinal? Não. Vamos lá, pessoal. Flexão e extensão. Coronal, professor? Isso, plano coronal. Coronal. Isso. Qual outro movimento que o corpo é capaz de fazer? Adução e abdução. Adução e abdução. Ótimo. E qual plano ele é responsável? Sagital? Isso mesmo. E o próximo tem mais 2 movimentos. Rotação. Isso. Rotação qual rotação? Vamos, gente. Quais tipos de rotação nós temos? Externa e interna? Externa e interna. Ou também chamada de medial e lateral. E qual plano responde, pessoal? Tcharam! Transverso? Isso mesmo. Resumidamente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Ficou alguma dúvida para trás? Acho que só essa parte que está um pouco complicada Qual parte? dos movimentos e o Então, ligado aos planos. Isso, tá vendo como tá interligada a primeira aula com praticamente a última aula que eu vou dar de prova para vocês? Isso aí vocês precisam saber, tá? Isso nós estudamos na primeira aula. Estou revendo agora na última para vocês verem que tudo tá interligado. Então vocês têm que fazer uma revisão, tem que dar uma olhada, tá certo? Não vou cobrar de vocês nome de músculo, nem nada disso, como eu disse para vocês, em sala de aula. Movimento, nem nada, tá? Então, não vou cobrar. É mais a visão geral. Mas vocês têm que ter em mente característica de músculo, característica dos ossos, classificação dos ossos, classificação das articulações, característica de cada articulação, tá? Isso tem que estar, por isso vocês têm que revisar. Terça-feira é a nossa prova, vai iniciar na segunda aula, né? Terça e segunda aula. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? É uma revisão rápida e simples, como eu disse para vocês. Vão ter que voltar lá, porque se a gente for se estender demais na matéria, é muita matéria. Tá? Mas eu deixei uma visão Mas geral. basicamente é isso que vai cair na prova. Basicamente é isso. Lógico que se aprofundando um pouquinho mais em cada coisa, tá? Mas é o que eu disse para vocês, não vou cobrar nome de músculo, movimento de músculo, nem nada disso, tá? A gente fez porque eu realmente precisava passar para vocês. Mas na prova eu não acho nem interessante pesar sobre essa relação, tá bom? Eu preciso que vocês saibam o geral, tá? Mais alguma dúvida que eu posso tirar para vocês? Vamos lá, vamos aproveitar que nós temos super tempo aí. Não, o meu também é só mais um movimento, só. Tem que estudar um pouquinho a mais. Isso. Mais alguma dúvida? Professor, vai cair na prova até nessa parte de movimento só? Sim. Depois é o nosso sistema cardiovascular, que eu disse para vocês que é o segundo bimestre. Lembra? Entendi. Mais alguma dúvida? A senhora falou que não vai estar joelho, cotovelo e ombro, vai estar outros nomes, né? Isso, eu disse para vocês lá, glenomeral.
Lembra? Ah, tá. É o nosso seminário. Uhum. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos tirando. Nós temos tempo ainda. Essa semana é mais tranquila de revisão. Como é que estão as outras matérias? Tá tranquilo? Mais ou menos. Professor, Pode perguntar. tem como você dar mais uma explicadinha nos planos de eixo aí, sagital, coronal e transversal? Então, vamos lá. Nós temos Falar mais um pouquinho? três tipos de planos, né? Para que a gente consiga dividir o corpo e entender, né? Separar mesmo, para definir movimentos, para definir posições e tudo mais. Nós separamos o corpo humano em 3 planos. Plano coronal. Lembra das nossas suturas, lá na nossa aula de osso, que nós temos as suturas coronal e sagital, que faz um cruzamento aqui, ó, em cima no crânio? Então, o plano coronal, ele divide, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, o nosso corpo ao meio, como? Em partes anteriores, metade da minha cabeça para frente, do meu tronco, da minha perna para frente, e metade do meu crânio, coluna vertebral e pernas para trás, certo? Então, plano coronal divide aqui ao meio, deixando em parte anterior e parte posterior. Então, pensando na linha lá do nosso plano, se o membro se afasta para frente do plano, nós temos uma flexão, seja de cotovelo, seja de ombro, seja de quadril,